Aqui eu vou dar uma misturada, formato de concha. Eu vou segurar a massa e vou fazer esse processo. Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada. Se você é como eu, chato em relação a pão de hambúrguer, a gente vai resolver esse problema hoje. A gente vai fazer um pão brioche para hambúrguer próprio, adaptado, para poder receber toda aquela suculência, todo aquele suco, toda aquela coisa gostosa de um belo hamburgão. Meu nome é Teo Correia e esse é o canal do Teu Gostinho, que hoje vai fazer um pão delicioso com você. Que se não é inscrito, aproveita e se inscreve nesse canal, aceita esse convite, se rende a gente, curte esse vídeo também. E vamos para a receita, né? Ansioso para fazer esse pão de hambúrguer com vocês, porque, gente, vocês vão se surpreender com esse pão. Para fazer esse pão, a gente vai fazer um método antes de fazer uma mistura. É um método que a gente já trabalhou aqui no canal com outro pão, eu vou deixar o card aqui em cima, que é um método chamado Tangzog. Esse método vai fazer com que o pão ele fique úmido e ele fique fofinho, muito macio, impressionantemente delicioso. Então vamos lá. É super simples, tá? Aqui eu tenho panela, água, leite e uma parte da farinha de trigo. Na descrição, eu vou colocar os ingredientes que você vai precisar para fazer esse processo e os ingredientes que você vai precisar para poder fazer a segunda parte do processo, que é a outra mistura. Coloquei tudo na panela, vou colocar, já posso dar uma misturadinha rápida aqui, só para essa farinha não grudar, mas a gente já pode ligar o fogo, tá? Isso aqui é super rápido e vocês vão ver. Depois que eu liguei a panela, eu mexo o tempo todo. Eu permaneço mexendo o tempo todo. Eu não vou deixar que a bolinha de farinha, ela cozinhe como uma bolinha. Eu quero que a farinha, ela dissolva no líquido. E aí vocês vão ver que vai formar uma pasta. E é essa pasta que a gente quer. É essa pasta que vai dar a maciez do nosso pão. Olha, como eu falei, é bem rapidinho, gente. Ele já começa a engrossar. A quantidade de farinha para a quantidade de líquido aqui é muito grande. Então ele começa a engrossar. Começou a engrossar, a gente só vai mexer aqui o suficiente para que ele fique uniforme. Pronto. Eu vi que ele já está soltando da panela. Ele solta. É uma massinha que ela solta da panela. Já posso desligar o fogo, porque essa parte aqui, ela já está pronta. É essa massa gosmenta, grudenta. É isso mesmo que a gente quer nessa fase aqui, tá, gente? Isso precisa estar frio para poder colocar no pão. Vou deixar ele esfriando, vou pegar tudo para a gente fazer o pão e já vamos para a segunda parte. A segunda parte do pão, a gente vai fazer usando a batedeira. Se você quiser fazer ele manual, você também consegue e vai ficar ótimo do mesmo jeito. Mas eu acho que a batedeira agiliza e a gente tá aqui para agilizar hoje. Então vamos lá. Aqui eu tenho leite e esse leite ele tá morno. Inicialmente, antes de começar a colocar as coisas aqui, eu já vou colocar em cima desse leite morno o fermento do pão e vou colocar também o açúcar da receita. Aqui eu vou dar uma misturada. Isso aqui, gente, só vai iniciar o processo com a levedura porque o leite ele tá quente, morno, na verdade, aproximadamente aí 30 graus, bem morninho mesmo, tá? E o açúcar ele vai funcionar como alimento. Então aqui ele já vai começar a acordar, despertar. Na hora que ele cair dentro do pão aqui ele já começa o trabalho bem mais rápido. Isso aqui é bem rapidinho, não precisa ficar rendendo muito com isso. Só faça essa mistura e deixa aqui. Porque agora eu vou começar a colocar as outras coisas dentro do bowl. Então vamos lá. Eu coloco primeiro a farinha, já coloco o sal e já coloco, gente, os ovos. Eu vou fazer uma mistura grosseira agora com esses 3 ingredientes que eu coloquei aqui. Bem grosseira, não preciso me preocupar com nada aqui. A misturinha que a gente colocou, a gente já consegue perceber inclusive algumas bolhas que estão se formando nela. A gente vai colocar ela agora. E agora vamos ligar a batedeira. Aqui eu bati apenas para poder unir e juntar. Você viu que ficou uma farofinha, um farelinho, e ele foi juntando isso. Lembra do nosso Tangzog? A primeira parte do nosso pão a gente vai pegar agora. Essa pasta aqui, ó, gente. É uma pasta goguenta. Olha, a gente vai colocar dentro do pão. E agora sim, a gente vai dar uma sovada nele, porque eu quero, além de unir, eu quero deixar essa massa um pouco mais macia. Vamos parar um pouquinho e dar uma raspada na lateral, porque ele tem que pegar tudo, porque tudo faz parte do pão.
Esse daqui é uma indicação que eu já posso, inclusive, colocar o último ingrediente, que é a manteiga. Essa manteiga, ela tá ponta pomada, então ela tá bem macia, tá vendo? E eu vou colocando aos poucos. Então vou deixar a batedeira ligada e vou colocar a manteiga e a gente vai continuar batendo até ele chegar no ponto final. E vamos lá. Gente, aqui ele já chegou no ponto. Eu vou ligar para poder mostrar para você a imagem que eu quero que você veja. Perceba que ele fica uma bolinha concentrada e ele praticamente bate dentro dessa bolinha. E ele já consegue puxar a massa toda para essa bolinha. Gente, esse é o ponto. Mas olha que massa. Tá vendo que ela chegou no ponto de véu? Olha como eu estico a massa e ela tá super bem tensionada. E como todo pão que a gente faz, a gente simplesmente vai colocar ele para crescer, que é o primeiro crescimento desse pão. A gente vai colocar esse pão em qualquer vasilha, tá? Plástico, vidro. Ela vai descansar aproximadamente 1 hora e meia ou 45 minutos, depende de como vai estar o clima na sua cidade, mas o que você tem que observar é, ela vai dobrar, quase triplicar de volume. É isso que a gente vai querer nesse primeiro movimento dessa massa. E como toda massa de pão aqui no canal que a gente fala, principalmente no primeiro crescimento, gente, a gente vai fazer essa fermentação tampado 100%. E eu volto quando ela estiver no ponto pra gente fazer a divisão e começar a dar forma nos nossos pãezinhos de hambúrguer. A nossa massa ela já cresceu, ela cresceu bastante. Vamos dar uma olhada aqui como é que ela ficou. Olha que coisa mais linda! Agora é a hora que a gente vai formatar o nosso pão. A gente vai colocar ele no formato de bolinha, no formato de pão de hambúrguer. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui para poder ajudar a nossa massa. Pode colocar bem pouco, tá, gente? Porque essa massa, ela é muito tranquila de trabalhar. Eu não gosto de pão de hambúrguer um pão muito pequeno. Eu gosto que ele seja pronunciado, principalmente quando o pão ele é gostoso. Olha que eu corto o pão e ele fica todo no formatinho, tá vendo? E aqui eu vou pesar aproximadamente 115. Eu vou ver se 115 vai ser suficiente, mas vamos lá. A gente vai colocar, na verdade, um pouco menos para que renda 6 pães de hambúrguer. Então a gente vai trabalhar aí com 105, 106. Essa porção aqui está rendendo 6 pães de aproximadamente 110 gramas cada um. A gente vai fazer bolinhas. Então eu vou juntar grosseiramente e vou fazer uma bolinha. Vou fazer bolinha com todos os pedaços de massa que a gente tirou aqui. Então eu sempre centralizo. Eu não tô apertando, não tô fazendo nada. Eu só tô fechando no formato, tá? Agora eu volto na primeira massa e eu vou fazer o seguinte, eu vou com a mão, assim mesmo, em formato de concha, eu vou segurar a massa e vou fazer esse processo aqui. Então, olha a diferença de tensionamento que eu consigo fazer com esse processo apenas fazendo esse movimento com a mão em formato de concha. Vou deixar ela descansando. E eu vou fazer isso com todas as massas. A pressão que eu falo que tem que ser colocada é suficiente, aqui eu quero mostrar para você a diferença. Esse primeiro que eu falei que eu coloquei um pouco mais de pressão, você percebe que tem algumas áreas aqui que elas estão rasgadas. Ela foi tensionada demais, então ela rasga. Esse rasgão aqui, ele pode aparecer no pão final. Ele ainda vai crescer, ele vai ficar e provavelmente vai ficar imperceptível. Você não vai notar, até porque a gente também vai colocar uma cobertura com gema e tudo mais. Mas para a casca ficar perfeita, lisinha,
lisinha, o ideal é que você deixe ele exatamente assim. Então aqui eu tenho a massa que ela tá tensionada, mas ao mesmo tempo também ela tá toda lisa. Ela só chegou no limite da tensão que ela precisa ficar. Então isso já tá pronto, isso já tá pronto. Vou fazer todos os outros e eu volto aqui. Prontinho, gente. Ela já tá modelada e agora o segundo descanso ela já tem que fazer na forma onde ela vai assar. Então eu vou utilizar uma assadeira bem baixinha. Eu vou utilizar essa assadeira. Eu adoro utilizar esse tapete que a gente compra nas casas de... para utilizar na churrasqueira e tudo mais. Isso aqui é super baratinho. Na verdade eu até comprei pela internet e eu uso para assar absolutamente tudo no forno. Então eu coloco pão, biscoito, o que eu precisar assar, eu coloco em cima dele e ele não gruda, enfim, facilita a minha vida e não suja muito a assadeira. Então você vai ver muitos vídeos aqui no canal, gente utilizando isso, um tapete de silicone, qualquer coisa, até mesmo para poder proteger a assadeira. Então aqui, gente, já tá tudo formatado, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou colocar esses pães dispostos aqui para que eles cresçam. Você percebeu que eu coloquei um certo distanciamento entre os pães, porque eles vão crescer, não só agora na segunda fermentação, mas também tem um crescimento deles dentro do forno. Eu quero que esse pão, ele seja todo bonitinho, eu quero que esse pão, ele seja assado, solto, independente. Se você coloca muito junto, primeiro ele vai encostar, eles vão crescer e vão ficar mais altos do que eles ficariam se eles estivessem separados. E segundo, que na hora que você separar um pão do outro, você vai ver a parte interna do pão. Então você vai ver que o pão ele foi separado. O que eu preciso observar aqui é, eu quero que isso aqui dobre de tamanho. 30 minutos com certeza vai ser o mínimo aí para você dar uma olhada e verificar como é que ele tá. Cubra isso aqui com um pano, de preferência um pano úmido. Se não tiver um pano úmido, enfim, pode ser seco mesmo, mas não deixe ele descoberto. Então cubra isso aqui, a gente vai levar o nosso também para cobrir, para descansar, e eu trago ele aqui antes da gente colocar no forno para fazer um último detalhezinho que vai deixar esse pão super especial e dar aquela carinha que a gente conhece de pão de hambúrguer com aquele douradinho em cima que todo mundo vai ficar doido nesse hambúrguer. Os pães já dobraram de volume e agora a gente vai fazer a última coisa antes de levar ao forno. Lembrando que para levar um pão ao forno, o forno ele tem que estar pré-aquecido, nesse caso para esse pão, 180 graus. Então o meu forno ele já está pré-aquecido. Eu agora vou pincelar uma gema. Aqui, gente, eu tô colocando apenas gema. Você pode colocar gema com um pouco de água, com um pouco de leite, gema com um pouco de clara. Quando você coloca tanto a água quanto o leite, ele vai facilitar na hora de pincelar. Aqui eu tô usando apenas a gema e eu vou fazer isso em todos os pães. Esse processo eu tenho que fazer com muito cuidado, porque o pão ele tá muito sensível aqui, ele já tá fermentado, né? Então ele tá bem macio, bem fofinho, e eu tenho que ter muito cuidado com isso aqui. E aqui para testar, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou colocar em uma fileira, eu vou colocar só o pão com a gema. E na outra fileira, eu vou colocar o pão com a gema e um pouco de leite. Se você quiser colocar gergelim ou qualquer coisa, agora é a hora. Porque a gema, essa cobertura que a gente está fazendo aqui no pão, ela vai funcionar como cola. Então você vai colocar agora o que você quiser colocar em cima do pão. Essa camada aqui a gente fez só gema. E a camada seguinte a gente vai fazer com a gema e o leite. Eu coloquei, gente, uma colher de sopa. Acredito que eu coloquei no olho mesmo. Você percebe que ele fica mais claro, ele fica mais fluido e fica mais fácil para poder pincelar. De fato, vai ficar um pouco mais uniforme. Você vai ver. A gema pura, ela tá vendo que ela dá uma escorrida aqui, ela fica com umas gotas um pouco mais marcadas. E você percebe também que fica um amarelo um pouco mais vivo. Óbvio que esse daqui também, na hora que dourar, provavelmente ele vai dourar mais do que esse daqui foi feito com leite. Forno pré-aquecido, o pão já tá pronto para ir pro forno, a gente vai levar ele agora e ele vai assar por volta dos seus 15 minutos, mas eu volto aqui para poder te dizer quanto tempo levou para assar no meu forno. E pra gente cortar esse pão e ver como ficou uma delícia esse brioche para sanduíche que a gente acabou de fazer aqui agora com vocês. Volto já, hein? Gente, agora a gente já tá de volta com o nosso brioche que tá... Pense no negócio que tá lindo e tá muito macio, e eu vou mostrar pra você tudo desse pão. E eu vou começar mostrando, inclusive, gente, a diferença da característica quando a gente faz só a cobertura só com a gema, que tá claro e marcado aqui, que ela fica mais escura, e a cobertura da gema com leite. Ela vai ficar um pouquinho mais clara do que isso aqui, mas dá pra perceber que ela fica mais uniforme. O brilho das duas é muito bonito, mas quando você coloca a gema, em alguns pontos ele fica craquelado, tá vendo? Particularmente
particularmente, não gosto. Eu gosto mais dessa coisa uniforme que fica a gema com o líquido, com a água, enfim. Gente, os pães, eles estão lindos, eles estão crescidos, eles estão macios. Ai, gente, olha a característica desse pão, olha pra isso, ó. Olha o tanto que esse pão tá fofinho. Tipo, eu aperto o pão e ele volta à forma que ele tinha. Tá muito, muito macio. E esse pão faz um sucesso, gente, quando a gente faz hambúrguer aqui em casa. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada na maciez desse pão. Olha pra isso. Eu aperto e ele volta. Esse pão, ele tem uma característica que de fato é próprio para um hambúrguer, que é um pão que vai ajudar a absorver um pouco dos sucos de tudo que é colocado aqui. Seja um hambúrguer vegetariano, seja um hambúrguer de carne, enfim. Apesar de ser um pão bem estruturado, porque você consegue formar, de fato, um hambúrguer bem gostoso, eu vou rasgar esse pão aqui para você ver como esse negócio é macio e é perfeito. O pão é um show à parte. A camada da casca do pão, ela é muito saborosa. Olha a diferença da casca fininha, olha a massa aqui. Então você tem muito mais massa de pão, que é o que importa para um hambúrguer, porque a casca, ela só é para proteger, para fazer aquela carapaçazinha, para poder proteger o nosso pão. Esse é o pão brioche de hambúrguer e a gente entregou um pão lindo, gostoso, bonito, e eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, já clique em curtir aqui nesse vídeo, gente, isso ajuda muito o nosso canal. E aproveita e se inscreve também, porque vai ter muito mais receita de pão, de biscoito, de bolo, de sobremesa e doces em geral. Seja bem-vindo ao canal do Teu Gostinho se você estiver chegando agora, e se você já é companheiro da gente, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.